Boa tarde e bem-vindos ao podcast Embracing Agile. Neste espaço, vamos falar sobre conteúdos de valor relacionados com a filosofia Agile e as metodologias ágeis e os benefícios da sua implementação nas organizações. Esta é a Sara Alvarez falando e hoje eu estou acompanhada por um convidado genial, o Bruno Rondani. E antes de mais nada, Bruno, muito obrigada por se juntar a nós hoje neste podcast. Obrigado, Sara. Agradeço você pelo convite, Adel, pela oportunidade de compartilhar um pouco aqui das ideias de hoje sobre Open Innovation. Genial. Somos nós que agradecemos você, porque o Bruno Rondani, ele é doutor em estratégia empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, tem uma maestria em eletrônica de potência e é licenciado também em engenharia elétrica, ambos pela Universidade de Campinas. Ele participou em programas de intercâmbio na Universidade de Virgínia, na Universidade de Califórnia, Berkeley, no Babson College, Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, e na ESADE, na Espanha. E também o Bruno, como vemos, tem uma ampla experiência acadêmica internacional e também colaborou no desenvolvimento de programas acadêmicos no Reino Unido ou a Suécia. Ao longo da sua carreira, ele ocupou altos cargos executivos em programas aeroespaciais de defesa no Brasil e também lançou e investiu em mais de 20 empresas de tecnologia, resultando em 3 aquisições corporativas e uma IPO. O Bruno é um Eisenhower Fellow e diretor da Innova Venture Partners. Atualmente, ele é fundador e CEO da 100 Open Startups, diretor do Winnovate Open Innovation Center e presidente da Open Innovation Week. E que melhor pessoa, né, para falar de inovação aberta, de Open Innovation que ele, né? Porque tradicionalmente as empresas inovavam com os recursos que tinham à sua disposição. Alguns recursos, como tempo, dinheiro ou talento, eram e ainda são muito limitados. Portanto, o modelo fechado de inovação dificultou o crescimento, limitou a criatividade e por isso surgiram novas metodologias, novos termos como inovação aberta, que foi exposto por Henry Chesebrough em 2003. Este novo modelo de inovação é definido como o uso de fluxos internos e externos de conhecimento para acelerar a inovação interna e expandir também os mercados da empresa para o uso externo dessa inovação. Em outras palavras, as empresas que utilizam, que inovam com inovação aberta, contam com a colaboração de outras empresas, profissionais externos, clientes, fornecedores, centros de pesquisa, para oferecer uma visão mais objetiva do ambiente e também, evidentemente, para ter uma vantagem competitiva do mercado. E a realidade é que cada vez mais empresas estão se aderindo a este modelo de inovação aberta. Embora mesmo se muitas empresas já tenham adotado este novo modelo, ainda há um longo caminho a percorrer. E por isso que hoje vamos falar com o Bruno ainda mais sobre este interessante tema e a sua realidade no Brasil. Então, Bruno, por favor, nos fala um pouco mais sobre você, a sua trajetória e o que vocês fazem no 100 Open Startups. Muito obrigado, Sara. Vamos lá. Eu comecei como engenheiro muito ligado a desenvolvimento de produto. Então, eu peguei uma fase na minha carreira de trabalhar em atividades de pesquisa e desenvolvimento, só que eu comecei numa grande multinacional na França, que, na verdade, como eu queria voltar para o Brasil, eu acabei vindo trabalhar e ajudar a criar uma empresa aqui no Brasil, que era parceira dessa empresa francesa, né? E a gente percebeu, isso mais ou menos aí 2003, 2004, que o maior desafio para a inovação era ter acesso às competências que antes, no paradigma que a gente tinha, a gente só iria adquirir contratando os bons profissionais, né?
Então, a gente criou, na época, programas para contratar pessoas com alto, né, conhecimento técnico, como mestres e doutores, inclusive pesquisadores mais sêniores, para desenvolver o projeto. E à medida que foi evoluindo, né, o desenvolvimento da empresa, a gente foi percebendo que muitas vezes os melhores parceiros, na verdade, eram outras pequenas empresas que tinham times também bastante enxutos, mas muito especializados e produziam um resultado, às vezes, até melhor do que os nossos com as próprias equipes, né? A gente foi percebendo, e aí se conectando com essa literatura de Open Innovation, que a gente estava passando por uma transição, um paradigma novo de gestão de inovação, onde o mais difícil talvez não fosse atrair, contratar e gerir os melhores talentos, mas ter as melhores relações, por assim dizer, comerciais ou de negócio com outras empresas. E daí surgiu e emergiu esse conceito de Open Startup, que seria a aplicação de Open Innovation dentro de uma empresa pequena, dentro de uma empresa menor, e a semântica, né, que a gente passou a adotar no Brasil mais recentemente, talvez nos últimos 10 anos, aí, o crescimento aí do Venture Capital, a startup, né? Então a gente começou a se ver como startup capaz de inovar em parceria com outras empresas para fazer inovação. E com isso a gente expandiu muito, né, a nossa base assim, de conhecimento para fazer projetos cada vez mais ousados. Só que a gente percebeu outra limitação importante, que é a limitação de mercado. A gente começou a desenvolver tecnologia para alguns mercados que a gente tinha acesso, mas a gente percebeu que em parceria com empresas maiores, a gente poderia ter acesso a mercados também maiores. E a gente também poderia fazer parte do processo de Open Innovation dessas empresas maiores. Então, eu entrei nesse mundo como um praticante, vamos dizer assim, de bancada, que foi tirando um pouco aí vamos dizer assim, o jaleco, né, de engenheiro de bancada para cada vez mais estar em mesas de negociação de parcerias para desenvolvimento tecnológico, né? E a partir daí a gente, enfim, eu particularmente, né, desenvolvi uma carreira ligada a Open Innovation e a levar essa lógica, esse processo, tanto para as startups quanto para as empresas brasileiras que tinham já alguma tradição em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Então esse é o meu, de maneira rápida, assim, como que eu entrei nesse mundo de Open Innovation. Super. Pode nos contar agora qual é o foco, o objetivo de 100 Open Startups e suas responsabilidades lá também? Legal. A gente, na 100 Open Startups, né, percebeu que a gente teria uma demanda muito grande, cada vez maior, de empresas buscando esse relacionamento com o ecossistema de startups, ao mesmo tempo o aumento do número de startups buscando relacionamento com empresas já mais estabelecidas em seus setores, né? Então, o nosso trabalho, isso já tem aí, a gente está indo para o 6º ano, né, de 100 Open Startups. A gente criou um ranking onde ele é alimentado por uma série de processos de matchmaking, onde as empresas colocam seus desafios. A gente criou um método para trabalhar o matchmaking dessas startups para esses desafios, a partir de muitas interações e validações em etapas. E aí as empresas, tanto as grandes estabelecidas, né, quanto as startups, são ranqueadas pelo resultado de engajamento um com o outro, né, de quantidade de contratos e a intensidade desses contratos. Então, o que eu faço hoje na 100 Open Startups é administrar essa metodologia de matchmaking a partir de lançamento de desafios, encontros, interações online. A gente contava muito com os eventos, né, presenciais também, e a validação desses resultados para a composição do ranking. E dessa forma, conseguir devolver para o mercado, né, não só essas conexões que geram resultados em si, mas o que está funcionando melhor, quais são os padrões de negociação, quais são os valores mais típicos, quais são as etapas, e a gente passou a desenvolver metodologias e dados, né, baseado na análise desses dados. Então, meu papel hoje é como uma plataforma que busca facilitar essa prática cada vez mais intensa, né, cada vez mais disseminada no Brasil.
A gente começou com o desafio de encontrar 100 empresas que fizessem Open Innovation com startups e 100 startups que fizessem Open Innovation com grandes empresas ou empresas estabelecidas, né? A gente atingiu isso em 2016, a gente publica o primeiro ranking, tanto de startups, né, e posteriormente os de corporações, mas se a gente for ver, só no ano passado, a gente teve mais de 2.000 empresas, né, que participam do ranking com projetos com startups, né, acordos firmados com startups, e 2.000 startups com acordos firmados com empresas. Então, por isso que a gente fala que nesses últimos 5 anos, né, essa prática cresceu 20 vezes no Brasil. Bruno, você agora falou que o vosso negócio é uma plataforma, e a realidade é que no Brasil, também no mundo todo, existe uma tendência crescente nos negócios com plataforma. Pode você nos fazer uma breve explicação para os nossos ouvintes e também pode nos dar sua opinião de como isso ajuda ou facilita a inovação aberta? Isso é super interessante, né? Claramente a gente está passando por uma transformação sobre o modelo de inovação, né? Uma nova tipologia de inovação. Inovação hoje se faz, né, predominantemente de uma maneira muito diferente do que se fazia talvez há 20 anos atrás. E acho que o principal fator para essa transformação é a plataformização da economia. Então a gente tem hoje as líderes, né, as maiores empresas mundiais são plataformas de negócio. E essas plataformas, elas não só operam, vamos dizer assim, com as transações, né, como os marketplaces, mas elas também operam como plataformas de inovação. Elas acabam provendo, né, para o mercado, ou em vários mercados que elas atuam, recursos tecnológicos e redes de relacionamento para que exista colaboração, né, entre esses demais atores que participam das plataformas. Então, no fim das contas, hoje, uma startup, dificilmente ela vai desenvolver todos os recursos necessários para a sua inovação. Ela provavelmente vai usar tecnologias e vai acessar essas tecnologias no modelo de plataformas, onde elas estão sendo ofertadas para aquela startup como plataforma, né? Isso está cada vez mais claro no nível, às vezes, de hardware, de software, mas também no nível de negócios. As empresas, as startups crescem muito quando elas fazem ou têm uma boa exposição, um bom relacionamento, por exemplo, com uma plataforma que consegue alavancar aquela inovação. Então, eu acho que, claramente, né, quando a gente fala no Brasil, a prática de Open Innovation com startups cresceu 20 vezes nos últimos 5 anos. Se a gente olhar, a estratégia das empresas que buscaram as startups tem sido se transformar em plataformas. E as startups a aderirem a essas plataformas. Agora, tem um movimento também das médias empresas, e inclusive empresas grandes, que participam de outras plataformas. Elas também têm uma estratégia de como desenvolver negócios usando plataformas disponíveis no mercado. Então, você passa a ter vamos dizer assim, um novo modelo que explora muito mais a colaboração, mas também tem um nível de competição, principalmente pelos ecossistemas, né? Então, o que a gente fala muito aqui, por exemplo, se você é uma empresa que não tem, eventualmente, aí, o modelo de plataforma, você vai precisar adotar uma estratégia de se vincular às plataformas existentes. Então, vamos supor, você é um pequeno, ou você é uma rede de restaurantes, né? Você vai ter que, hoje, vender cada vez mais, por assim dizer, né, online o teu produto, mesmo sendo um produto que antes você servia aí no teu restaurante, via as plataformas de delivery. Então, você vai ter que cadastrar o teu menu, né, as tuas ofertas, os teus produtos nessas plataformas. Mas o que vai acontecer? Eventualmente, essa plataforma vai te oferecer outros tipos de serviço, que não é só acesso ao cliente. Vai te oferecer, talvez, vai te oferecer a própria gestão do teu supply chain, né, dos produtos que você compra, vai te oferecer tecnologias para isso, vai te oferecer uma série de coisas para te fidelizar justamente nessa plataforma. E essa é a competição, por assim dizer, nova que existe, muito mais colaborativa, ou que depende muito mais dessa colaboração pela inovação. Eu acho que é nesse sentido que o Open Innovation anda junto com essa economia
baseado em negócios em plataforma. Genial, Bruno. Neste podcast, a gente sempre procura de lançar, de apresentar essas novas tendências e o seu contexto também para os nossos ouvintes. Então, acho que esta ligação entre Open Innovation a negócio de plataformas é super interessante. E agora, Bruno, gostaria, se você pode nos falar, porque, bom, sem dúvida, sempre que a gente tenta fazer as coisas diferentes, de inovar, sempre surgem, tem desafios, não? Barreiras. Qual você acha que são os principais desafios que surgem na implementação da inovação aberta? Olha, hoje, inovação aberta, mesmo no Brasil, né, já começa a ter um nível de maturidade elevado. Então, como qualquer esporte que ganha muitos praticantes, você começa a ter os profissionais, você começa a ter os professores, as academias, as escolas, começam a ser criadas regras. Então, entrar no jogo hoje significa já entrar num ambiente em amadurecimento, né, onde já existem coisas que funcionam, que não funcionam. Então, a gente fala muito de que, como já é um jogo profissional, já tem muita gente séria, né, muita empresa séria, muita startup séria, tendo um desempenho muito bom nessa prática. Se você vai começar, tem que fazer o dever de casa, tem que capacitar os seus times, né, ou trazer pessoas já capacitadas em outras experiências, tem que estruturar como qualquer processo de gestão, não pode ser uma coisa ocasional, ou pequenos testes, experimentações. Eu acho que você já tem hoje, né, referência suficiente para entrar no jogo, né, com um nível de estruturação mínimo, baseado no conhecimento que já está sendo gerado nessa área, nas experiências, né, que antecedem quem está entrando agora, e você tem que dar visibilidade. Não dá para fazer um bom programa, por exemplo, de recrutamento de trainees sem ninguém ficar sabendo. Você precisa das pessoas interessadas em trabalhar na tua empresa, interessadas na oferta, no plano, na reputação que a tua empresa adquiriu, por exemplo, na gestão de RH, né? Então, o mesmo vale para a inovação. Você tem que dar visibilidade. Teve um case de sucesso, tem que divulgar. Tem benefícios com diferenciais importantes, tem que expor, tem que divulgar. Então, em resumo, né, a capacitação, né, das pessoas que vão praticar Open Innovation, a estrutura dos processos, né, tratar disso como uma disciplina de gestão, tão importante quanto as demais áreas, e finalmente dar visibilidade para essas ações, né? Então, assim, quem não faz isso, né, quem não entra no jogo sem pessoas capacitadas, sem estrutura, sem processo e muitas vezes sem ninguém ficar sabendo, vai fracassar, porque dependem, né, desses requisitos o sucesso de um projeto de Open Innovation. Então, acho que essa é eu diria, né, talvez um pouco na linha das dicas, mas os principais desafios. Então, como capacitar, como estruturar, como dar visibilidade sem expor demais a marca numa atividade que eventualmente não está tão madura na empresa. Então, por aí vai. Acho que é isso, Sara. Ótimo. Já que mencionou as dicas, também eu gostaria, se pode nos compartilhar, em sua opinião, essas dicas, essas melhores práticas para dar os primeiros passos para aquelas organizações que querem desenvolver negócios de plataforma para inovação aberta. Legal. Então, é uma discussão muito recorrente, né? Tá bom, então você falou que o desafio da capacitação das pessoas. Como capacitar essas pessoas, né? Como capacitar os executivos, né, para esse novo modelo de inovação ou de interação com o ecossistema de inovação? E aí eu brinco um pouco, né? É muito parecido com qualquer atividade, praticando. Você precisa inserir essas pessoas no ecossistema. Mas aí eu vou expor pessoas não qualificadas no ecossistema, isso vai trazer um prejuízo para a marca, né? Então, a nossa sugestão, existem diversas possibilidades de programas de, por exemplo, inserir esse teu profissional como um mentor, como um advisor, como um avaliador de projetos, participar de programas que também são, por exemplo, de capacitação ou validação das startups, oferecer o conhecimento que eles já detêm
para construir junto um conhecimento de como esse executivo pode contribuir. Porque aí ele vai ter acesso, né, às dificuldades da startup, vai se colocar nessa posição e, dessa forma, vai aprender rapidamente, né, quais são as limitações, os pontos fortes, e o que é uma startup melhor, o que é uma startup com menos potencial, por estar vendo, né, participando, tentando ajudar algumas delas. Então, na linha de capacitação, para mim, não é fazer curso, ler, estudar, isso acho que não precisa nem falar, isso tem que ser feito e é necessário, mas não é o diferencial. O diferencial é praticar, né? Você quer aprender a jogar tênis, a jogar golfe, você tem que ir lá e tentar fazer. Não adianta tentar aprender isso somente pelos cursos, né, e pelos métodos talvez mais tradicionais aí de educação. Tem que praticar. Para a questão de estruturação de processo, né, a gente já identificou aqui claramente, né, acho que duas preocupações que você tem que ter, né? Uma é não saber o que você quer e vai procurar, tá certo? Então, se você não sabe o que é bom, o que é ruim do que você procura, dificilmente você tem um bom julgamento. Só que como você fala em inovação de algo que ainda não foi pensado, de algo que ainda não foi validado, você também não pode chegar lá no ecossistema ou buscar somente aquilo que você já vislumbrou e que você sabe exatamente o que é. Então, você tem que trabalhar com esse paradoxo de estruturar e, ao mesmo tempo, permitir com que o novo ocorra, né? Que você tenha coragem de, identificando uma oportunidade nova, você trabalhar ela, mesmo que ela não estivesse planejada. A inovação exige essa competência de lidar com esse paradoxo da incerteza, né, versus o planejamento. Então, a gente sugere você dividir em 3 problemas, tá? Primeiro, pensar em tudo que é relacionado a gente chama de eficiência operacional. Em geral, você já conhece mais os teus desafios do teu dia a dia, daquilo que pode funcionar, porque você conhece melhor do que o mercado o teu desafio. Então, aí você vai ter mais assertividade, por exemplo, de ser mais específico no que você está buscando. Existe um segundo nível que a gente chama de desenvolvimento de parcerias de negócio, que eventualmente você tem aí um campo de exploração maior. Você vai fazer coisas que você nunca fez. Aí o conhecimento externo passa a ser mais relevante, mas você ainda tem muito conhecimento do teu setor, do teu mercado, dos teus clientes. Então você ainda tem um papel muito importante nessa definição, e aí você trabalha de forma mais equânime, né, com o parceiro externo, onde você se abre um pouco mais, mas você também é bastante firme no teu planejamento, naquilo que você pode fazer e integrar com o teu negócio, né, com o core business do teu negócio, por exemplo. Porque uma das coisas importantes de destacar as empresas são muito otimizadas para operar bem o core business, ela tem pouca flexibilidade para experimentar no core business, né? Então, a inovação ali com um parceiro externo, ela tem esse desafio, essa dificuldade. Então, separar bem esse problema, né? Num segundo framework, ou um segundo playbook, vamos dizer, de Open Innovation, como a gente fala aqui. E o terceiro nível, aí sim, é de uma experimentação onde você tem menos conhecimento, você ainda não começou iniciativas, por exemplo, nessas tendências, mas já tem uma comunidade startup, você sabe que o teu futuro talvez passe por ali, mas ele não é hoje o teu presente, você não tem iniciativas ou conhecimento ou competências, e ali você se permite experimentar muito mais. Então, a gente chama isso de corporate development, que é desenvolvimento corporativo, né, que é trazer essas novas competências e aí via experimentações mais abertas, onde você é menos específico que no estágio que eu comentei de eficiência operacional, um pouco mais aberto do que o parcerias de negócio, você coloca um nível a mais de experimentação. E aí, esses 3 processos são muito distintos entre si, como que você opera internamente. Então, a gente fala, distingue bem na hora de montar os teus programas, os teus processos, a tua estrutura de avaliação, a natureza baseada nesses três pilares aqui que eu estou colocando como dica, tá? E aí, finalmente, né, o último ponto, que é da visibilidade, como dar a visibilidade correta, né? Como não trabalhar uma expectativa muito alta e, ao mesmo tempo, não ficar tão restrito, né, em termos de
de divulgação para o ecossistema e trabalhar com pessoas que você já conhece, e eventualmente você tem uma limitação das possibilidades por não estar aberto a receber o desconhecido, né, ou redes que você não normalmente participa, né? Então, o equilíbrio e a dica que a gente tem aí é trabalhar com os diferentes atores de ecossistema que vão ter diferentes presenças, né? Tanto em mercados, né, específicos, quanto no ecossistema em geral de inovação ou de startups, onde você vai ter atores mais especializados em fases iniciais, mais especializados em algum tipo de startup, de tecnologia, é mais, por exemplo, B2B, ou é mais science-based, né, de base científica, ou são entidades que estão mais focadas em projetos B2C, de aplicativos digitais. Então, você também tem um bom mapeamento do ecossistema para ter os parceiros corretos nos diferentes níveis, né, do ecossistema, né, das diferentes categorias do ecossistema. E dar visibilidade, então, com o parceiro correto. Se você quer projeto de base científica, você vai precisar de parceiros que têm redes mais vinculadas às incubadoras, às startups ligadas aos projetos de pesquisa. Se você quer aplicativos, você vai trabalhar com aceleradoras que estão mais ligadas a isso. Se você quer serviços, por exemplo, financeiro, vai ter grupos especializados em fintechs, né? E assim por diante. Então, só de maneira um pouco mais detalhada, essas dicas, né, de como trabalhar capacitação, processo e exposição. Bom, muito obrigada, Bruno. Acho que precisamente esse detalhe, esse contexto de cada uma das dicas, das melhores práticas que vai ajudar muito a cada um dos nossos ouvintes a entender, a compreender como é que cada uma destes conselhos pode se adaptar na sua realidade de cada uma das suas organizações, né? Porque cada organização, cada empresa tem o seu contexto, tem sua realidade. E já, Bruno, para concluir o podcast, acho que você tem uma visão bastante ampla do que acontece no Brasil, no mundo da inovação, também no mundo todo. Qual você acha que é os seguintes passos para a inovação aberta? Qual você acha que são as oportunidades que agora se abrem no Brasil e na América Latina? Legal. A gente tem mapeado bastante como que os diferentes setores têm atuado com inovação aberta, né? E a gente vê que dentro daqueles níveis, né, de eficiência operacional, ou de parcerias de negócio, ou de desenvolvimento corporativo, né, você tem maturidade diferente. Então, por exemplo, setor financeiro já tem as fintechs, já tem muitos unicórnios, já tem bancos bastante digitalizados. Então, o jogo vai trabalhar num nível mais alto, onde para você entrar é cada vez mais difícil, por assim dizer. Você precisa de projetos do lado de startup cada vez mais captados em termos de recursos, né, cada vez mais estruturados, e as empresas também criando veículos cada vez mais fortes e volumosos, né, até em termos de investimento. Enquanto que tem outros setores, por exemplo, que isso é muito mais incipiente, né? Então, assim, de maneira geral, se for falar onde que eu vejo oportunidade, né, em Open Innovation, eu acho que a resposta é muito específica, né, para as empresas, mas o que eu tenho colocado procura entender na tua empresa qual é o ativo que te dá um diferencial e em que você pode se especializar, considerando que o mercado vai se tornar cada vez mais competitivo em termos de ecossistema e você vai precisar se diferenciar por competência, algumas que você vai, então, querer liderar e outras que você vai querer seguir ou estar atualizado. E fazer bem esse recorte, né? Então, por exemplo, a gente pega empresas de retail, né? Então, em grande transformação para os marketplaces, né? E aí começa a derivar, por exemplo, as fintechs dentro disso. Então, você vai ter que escolher em que elo, né, ou que novo elo, né, da cadeia você vai querer se especializar e como você se mantém conectado com os demais, né? Mas existe essa plataformização em geral. Então, hoje você vai depender da tua capacidade tecnológica, né, tanto para desenvolver
esses elementos, né, para a tua transformação digital, para a tua transformação em plataforma, para a tua transformação em gestão de ecossistemas de inovação, como a evolução da Open Innovation, mas você vai ter que aprender a se conectar e a se integrar enquanto plataforma nas demais plataformas, né? Então, eu diria que a tendência de plataformização é geral e você vai ter que escolher onde eu posso ser plataforma, que eu posso ter um protagonismo, e onde eu tenho que me integrar, né, nas melhores plataformas. E aí ser parceiro dos projetos de plataforma, tá? Então, essa é a maneira como eu vejo a discussão estratégica assim, de mais alto nível de todas as empresas. Isso inclui empresas já bastante grandes, bastante maduras e bastante reconhecidas. Mas as plataformas não vão vir só das startups, né? Até pelo contrário, hoje existe um movimento muito grande das médias e grandes empresas criando essas plataformas, né? E muitas vezes em parceria com startups. Então você vai ter que escolher quais startups, por exemplo, que estão criando plataformas que você pode se conectar e onde você pode ter o protagonismo, né? Onde você pode criar e liderar a plataforma. E mesmo nesse caso, provavelmente você vai comprar ou adquirir competências de startups que estavam atuando naquele setor e que ainda, eventualmente, tem um tamanho que você possa se associar logo de começo. Então, assim, não sei se muito genérica a resposta, Sara, mas para a gente é bastante concreto quando a gente fala e vai desenhar uma estratégia, por exemplo, de Open Innovation, onde você quer estar seguindo, onde você quer estar liderando, né? E aí você distribui dessa forma. Não, ótimo, Bruno. Sempre quando a gente fala do futuro é mais difícil ser concreto, dar os detalhes que você nos falou já dessas dicas, dessas melhores práticas para como implementar um negócio plataforma, inovação aberta nas corporações. Então, bom, Bruno, as suas contribuições têm sido super valiosas e agradecemos muito por se juntar a nós hoje. Agradecemos também a todos vocês, os nossos ouvintes, por terem ficado conosco para ouvir uma nova edição do podcast Embracing Agile. Não esqueçam que vocês podem ouvir este podcast quantas vezes quiserem através da plataforma. Vamos publicar um podcast todas as sextas-feiras, portanto, fiquem atentos ao nosso próximo convidado especial. Muito obrigada e até a próxima.